Bom, galera, nesse vídeo eu irei demonstrar a utilização do framework DBUnit. O DBUnit pode ser baixado no site oficial do DBUnit, dbunit.org, na aba Download. Ao acessar essa aba, já teremos aqui a última versão do DBUnit, a versão 2.4.9. E pronto, o download começa aqui em alguns segundos. Beleza. Ao conseguir o drive do DBUnit, inicializei o meu MySQL, que é o banco de dados que nós iremos utilizar. Beleza. Adicionei aqui no meu projeto o drive do MySQL para conexão. Adicionei também o drive do DBUnit e esses dois drives que são necessários para a geração de logs. Esses drives do SLF4J pode ser baixado no próprio site do SLF4J de maneira bem simples aqui na aba Download. Voltando aqui para o nosso projeto, no nosso construtor temos a instância do nosso banco de dados. Então eu passo para ele o IP do meu banco de dados, o usuário e senha. O método a seguinte é o método que faz o carregamento dos dados para o nosso banco de dados. Então ele lê do arquivo XML dataset XML, que é esse arquivo aqui, onde tem três funcionários que serão inseridos no banco de dados. O método a seguinte, o database operation, getSetUpOperation, é o que ele vai fazer antes de executar os nossos testes. Então, antes de executar os nossos testes, iremos somente atualizar. O método a seguinte é o que ele irá fazer depois de executar todos os testes. Aqui está como none, então ele não iria fazer nada. No caso, temos outras opções. A opção, por exemplo, de delete all, ele iria limpar o banco de dados. Todos aqueles dados que foram inseridos do nosso arquivo XML iriam ser perdidos. Vou deixar aqui como none mesmo e vamos mais adiante. Esse método a seguinte, ele é override. Então, isso quer dizer, esse método está sendo sobrescrito. Estou setando algumas configurações do nosso banco de dados que foi escolhido do MySQL. Isso aqui é para evitar alguns warnings no final, né? Como uma boa prática de programação, queremos ter uma compilação limpa. E aqui a gente inicia os nossos testes propriamente ditos. O primeiro teste testa os registros no banco de dados. Então, depois de conectado, eu verifico na minha tabela funcionário e aí eu comparo o que tem na minha tabela funcionário com esse meu outro arquivo dataset2.xml. Ele é uma cópia do nosso dataset.xml, porém nós iremos fazer alguma modificação nele para gerar alguns erros e a gente aprender um pouco mais com esses erros. Bom, o próximo método, eu verifico também da minha tabela funcionário a quantidade de linhas que possui nessa tabela. Como eu sei que a minha tabela inicialmente está vazia, só tem aqui as definições dos campos e os seus tipos, eu sei que ao rodar o meu XML, que possui 3 registros, então, consequentemente, terá 3 linhas. Bom, e o próximo método testa um nome específico. Estou fazendo uma busca na minha tabela funcionário, no campo nome, onde o CPF foi igual a esse CPF aqui. E eu sei que dentro do meu arquivo XML, o CPF 123 423 423 15 corresponde ao nome Rafael.
que é o nosso primeiro aqui. Então, beleza. Com todas as bibliotecas já dentro da pasta lib do nosso projeto, o nosso banco de dados inicializado e aqui está vazio, vamos executar a nossa classe. E aqui nós podemos ver que os 3 testes passaram. Os 3 testes passaram com sucesso. E agora aqui na nossa base de dados, os 3 arquivos que se encontravam no XML, agora se encontram aqui na nossa base de dados. Bom, vamos colocar aqui, todos sabem que lá tem 3 registros. Vamos colocar aqui 5 registros e vamos executar novamente essa classe. Podemos ver que os 2 testes passaram, porém o teste da quantidade de registro na tabela falhou, porque não são 5, são 3. Agora, por exemplo, se a gente vir aqui no nosso dataset 2 e modificar, por exemplo, o nome está Rafael, vamos colocar só Rafa. Vamos voltar aqui na nossa classe e vamos executar novamente. E aí, o nosso teste registro banco falha. E aqui ele mostra. DBUnit é bem completo. Ele mostra que na minha tabela funcionário, na linha 0, coluna nome, esperava Raf e não Rafael. Porém, lá ele encontrou Rafael. Bom, vamos voltar aqui nosso arquivo. Outro erro que o DBUnit é capaz de encontrar, por exemplo, é no tipo. Aqui a gente tem um tipo int. Por exemplo, se a gente passa no lugar desse inteiro aqui um caractere, ao executar o nosso teste, todos os testes falharam porque ele não conseguiu fazer esse typecast. Está passando um caractere A e ele esperava que fosse um string, um inteiro. Então vamos voltar aqui, executar novamente nossos testes. E todos os testes passaram com sucesso. Bom, então o que seria esse DBUnit, né? O DBUnit, ele é um framework, assim como o JUnit, um framework que tipicamente para testes unitários. E o que seriam testes unitários? É um teste que é executado de maneira individualmente e compara uma saída conhecida após o processamento da mesma. Bom, por exemplo, esse soma método, ele está passando dois números 1, e aí a soma desses dois números resulta em 2. Então, eu tenho uma saída, a minha saída eu espero que seja 2. Ao entrar no meu método soma método 1, 1, 1 mais 1, 2. O nosso DBUnit. O DBUnit é mais abrangente que o popular JUnit. Além de implementar todas as funcionalidades, acrescenta outras específicas para banco de dados. Auxilia de forma racional a execução de testes automatizados que utilizam o banco de dados. Mantém o banco de dados no seu estado inicial, evitando dados corrompidos por falha na fase de teste. Sua realização é importante no sentido de gerir os dados dos testes e pode manipular grande massa de dados. No exemplo, eu utilizei somente a tabela funcionário. Poderia criar outros XMLs e outros testes e popular um banco completo utilizando o nosso DBUnit, além de garantir que o nosso banco está no estado conhecido, né? Bom, outra coisa interessante do nosso DBUnit é que a gente não precisa colocar a nossa annotation
teste, @teste, ele já reconhece que isso aqui é um teste provindo do dbUnit. É importante lembrar que a nossa classe de teste do dbUnit, ela extends da classe dbTestCase. Então, sempre que for criar uma classe do dbUnit, tem que estender da nossa dbTestCase. Bom, então eu acho que é isso. Existem vários tutoriais na internet ensinando a utilizar o dbUnit, porém, nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum tutorial completo. Todos os tutoriais que eu encontrei faltavam uma coisinha, faltava um drive, faltava uma explicação. Então eu resolvi fazer esse tutorial para explicar realmente como funciona o dbUnit rodando no projeto de verificação e validação de software. É isso aí, muito obrigado.